Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema desta nossa meditação de hoje, onde continuamos a tratar sobre o olhar de Deus, que se manifesta através do olhar de Cristo nos Evangelhos, é Jesus o viu ali deitado. E fazemos esta reflexão a partir do Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 1 a 18. Se nós olharmos o Evangelho de São João, lá no capítulo 3, nós também vamos encontrar um episódio onde Jesus realiza a cura de um paralítico. É aquele famoso episódio em que 4 amigos, resolvendo ajudar este paralítico, vendo a dificuldade de chegar até Jesus, o descem pelo telhado da casa e o colocam diante de Jesus. Em outros momentos nós refletimos a respeito desta passagem do Evangelho. Porém, hoje, nós queremos refletir, a partir do capítulo 5, de um outro milagre de Jesus, este diferente. Aquele se deu em Cafarnaum, este se deu em Jerusalém, exatamente na entrada do templo em Jerusalém, na Judéia. Jesus dirigiu-se no dia de sábado à cidade santa para participar de uma festa religiosa. Os judeus costumeiramente, algumas vezes ao ano, se dirigiam ao templo de Jerusalém para ali participarem das festas. E Jesus, como bom judeu, praticante da religião, praticante da sua fé, ele participava destes acontecimentos. Jesus caminhava em direção a uma porta que era chamada a Porta das Ovelhas. E ali, nesta Porta das Ovelhas, se encontrava uma piscina pública que era chamada Piscina de Bethesda. E o Evangelho vai nos dizer que muitos doentes, cegos, coxos, paralíticos, ficavam ali deitados. E por que esta série, este grupo de pessoas enfermas permaneciam ali no entorno desta piscina? Por que eles se reuniam ali? Porque havia uma crença, e isso nós vamos ver em várias versões antigas dos Santos Evangelhos, que se recolhem a tradição de que em alguns momentos descia um anjo ali naquela piscina e ele movimentava as águas da piscina. E aquele primeiro que entrasse naquelas águas movimentadas pelo anjo recebia a cura. E é exatamente isto que o Evangelho vai nos contar. E continua então esse Evangelho. Encontrava-se ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus o viu ali deitado e, sabendo que estava assim desde há muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina. Quando a água se movimenta, quando estou chegando, outro entra na minha frente. Esta passagem que nós estamos meditando, ela está no capítulo 5 do Evangelho de São João, versículos
de 1 a 18. Essa passagem diz que o homem estava ali havia 38 anos. Será que não nos parece estranho e até mesmo espantoso que alguém permaneça durante 38 anos num lugar, esperando a ajuda necessária para conseguir entrar naquela piscina, e não apareceu nenhum parente, nenhum amigo, nenhum conhecido daquele homem? Não apareceu ninguém que passasse por ele, que sentisse compaixão e o ajudasse a entrar na piscina. Ele já era bastante conhecido ali, nós vamos ver depois, na sequência do Evangelho, que ele já era conhecido de todos. Ele permaneceu ali durante 38 anos, e dessas pessoas que ele era conhecido, nenhuma delas ajudou, nenhuma delas socorreu. Ninguém deu uma mãozinha para que ele pudesse chegar a tempo na piscina de Betsada. E Jesus se comove com essa situação daquele homem e ele vai dizer, nos diz o Evangelho: levanta-te, pega a tua maca e anda. Naquele mesmo momento, aquele homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Agora nós podemos imaginar, os santos evangelhos não nos dizem isso, mas nós podemos fazer um exercício de entrar na cena do santo evangelho e perceber alguns detalhes que devem ter acontecido naquele momento, que não são difíceis de acontecer. Nós podemos imaginar o olhar de Cristo, feliz, alegre, Cristo sorridente, por ver a alegria daquele paralítico que estava ali há 38 anos esperando a graça da sua cura. Nós podemos imaginar tantas pessoas que são olhadas por Jesus com este mesmo olhar, com este mesmo sorriso de alegria, quando vivem uma vida plena, quando vivem uma vida feliz. E Jesus também pode, através desse seu gesto, dessa sua atitude, olhar para nós e nos fazer pensar, e nos fazer refletir. Quantas e quantas pessoas estiveram perto de nós nestes nossos anos de vida, talvez durante muitos anos, porque talvez seja alguém que estava dentro da nossa casa, na nossa família, ou alguém que estava no nosso ambiente de convívio, de trabalho, na nossa comunidade religiosa, enfim. Alguém que tantos e tantos anos possa ter estado ao nosso lado, ou ainda possa estar ao nosso lado, necessitando de um afeto, necessitando de uma ajuda, e a gente tantas e tantas vezes não estendeu a mão para ajudar essas pessoas. Tantas e tantas vezes deixamos de estender a nossa mão e ajudar aquelas pessoas que muitas vezes necessitam de um conforto espiritual, necessitam de uma cura, de um contato, de uma proximidade com Deus, e nós não o fazemos. Nós não falamos de Deus, nós não ajudamos aquelas pessoas a alcançarem a salvação. Nós não conduzimos aquelas pessoas ao encontro com Deus, ao encontro com Jesus. Que assim como aquele paralítico, Jesus também espera essas pessoas. Jesus também espera que nós ajudemos. Jesus não espera que somente essas pessoas tenham a iniciativa ou que ele tenha que sempre ir ao encontro, mas ele espera também que nós ajudemos essas pessoas a irem ao seu encontro.
Ele quis depender de nós na sua missão salvadora. Ele quis contar conosco na sua missão salvadora. E muitas vezes nós deixamos de colaborar, nós deixamos de levar aquelas pessoas que estão paralíticas ao nosso redor para se banharem na piscina e assim alcançarem a graça de Deus. É exatamente por essas questões que nós, na oração do confessemos os nossos pecados, que muitas vezes nós rezamos no ato penitencial da Santa Missa, a gente pede perdão pelos nossos pecados, por pensamentos, palavras, atos e omissões. Essa meditação de hoje fala exatamente disto, destas nossas omissões diante dos nossos irmãos e irmãs que precisam. Talvez na nossa vida, e eu já ouvi isso muitas vezes, eu não faço o bem, mas o mal eu também não faço. Muito pior do que o mal que nós deixamos de fazer, podem ser as nossas omissões. O nosso deixar de fazer o bem. O nosso fechar os olhos às necessidades dos nossos irmãos e irmãs, podem ser muito pior do que o mal que nós fazemos. Podem causar efeitos muito mais nocivos, danosos à vida dos nossos irmãos, do que aquele mal que às vezes pequeno no dia a dia nós praticamos. O Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, que ele publicou no ano de 2020, que fala sobre a fraternidade entre os irmãos, ele vai nos lembrar que dentro de um contexto de doutrina social da igreja, nós podemos encontrar muitos pecados de omissão, sobretudo em relação às obras de misericórdia que nós poderíamos ter praticado, que nós poderíamos ter feito e não o fizemos. Vale lembrar que são 14 obras de misericórdia, obras espirituais e obras materiais. Ajudar o próximo é uma obra, por exemplo, de misericórdia material. Uma obra de misericórdia espiritual, rezar por aqueles que necessitam, rezar pelos falecidos, ajudar aqueles que estão no erro, na ignorância, enfim. São 14 obras de misericórdia e muitas vezes nós somos omissos em relação a isso, ao estender a mão ao outro. E nós deixamos assim de praticar o bem. Por isso é importante que nós olhemos para os atos que nós podemos praticar, seja pessoalmente, seja de forma familiar, como família, praticar um determinado ato de misericórdia, de repente cuidar daquela pessoa que está gravemente enferma no seio da nossa família, e ali todos os irmãos se unem, a esposa se une com o esposo para cuidar de um filho, enfim, são obras de misericórdia que nós podemos exercer no seio da nossa família. Obras de misericórdia que podemos exercer de forma social, como sociedade, como cidadãos. É nosso dever cristão sermos cidadãos comprometidos com a nossa realidade social. Então, existe uma série de obras de misericórdia que podemos praticar enquanto cidadãos. E também de forma universal, de forma a olhar o nosso mundo, a olhar as situações do mundo, a olhar a nossa casa comum. O Papa Francisco insiste muito nisso, e não podemos ser omissos em relação ao lugar onde nós vivemos, a este ambiente onde nós estamos, a este mundo que foi criado por Deus, para que nele nós encontrássemos todas as formas de sobrevivência, mas muitas vezes
a forma com que nós vivemos neste mundo, ela vai trazer mais morte do que vida. E depois, ainda nessa encíclica Fratelli Tutti, o Papa, em certa altura, vai recordar a passagem de Caim e Abel no livro do Gênesis, onde Deus vai se dirigir a Caim e também, através dessa pergunta, ele se dirige a cada um de nós e vai dizer: que fizeste ao teu irmão? Vai ser muito triste se diante desta pergunta de Jesus, a nossa resposta for nada. Eu não fiz nada. Eu não ajudei. Eu fingi que eu não vi. Eu não fui ao encontro dele. Eu não visitei. Eu não socorri. Eu não ouvi. Eu não tive paciência de escutar. Eu não fiz nada. Que triste vai ser se esta for a nossa resposta diante de Jesus. E Jesus ainda pode nos retrucar: você não fez nada, mas o que você fez? Por que você estava tão cego? Por que você estava tão omisso a estas situações? Você não viu que eu te dei mais de 1000 oportunidades para socorrer o teu irmão, para ajudar o teu irmão, para fazer o bem aos outros, ainda que fossem nas coisas pequenas, nas coisas simples do dia a dia? Às vezes a gente tem esse comportamento: isso é tão simples, isso é tão bobo, isso é tão fácil. Para que esse preguiçoso, para que esse sem vergonha precisa da minha ajuda? Eu não vou ajudar, eu não vou fazer nada. Quantas e quantas vezes nós fazemos isso? E são coisas pequenas que talvez para o outro sejam uma grande dificuldade, seja um grande sofrimento viver aquilo. E nós assim não fazemos. E nós vamos diante de Deus prestar contas sobre isso. E essas pessoas que nós muitas vezes deixamos de ajudar são os paralíticos da nossa vida que estão esperando para entrar na piscina. Quantas pessoas nós passamos no caminho? Pessoas que padecem pelo frio, padecem pela fome, padecem pela solidão, pela injustiça, pela incompreensão. Quantas pessoas que passam por solidão, passam por depressão, passam por várias doenças do nosso tempo, e nós permanecemos com os nossos olhos fechados diante disso. Nós passamos apressadamente, como passou o publicano e o sacerdote na parábola do bom samaritano. A gente acha que nada disso, nada que acontece é conosco. E nós vamos lembrar que no dia que nós tivermos o nosso encontro definitivo com Deus, Ele vai nos dizer: eu estive com fome, eu estive com sede, eu estive com frio, eu era estrangeiro, eu estive preso, eu estive doente, e você nada fez por mim. Você nada fez aos teus irmãos. E como eu disse, às vezes essas pessoas que nós deixamos de amar, que nós deixamos de socorrer, de ajudar, elas estão na nossa própria casa, na nossa família, elas estão nos nossos círculos de amizade, elas estão no nosso trabalho, enfim, elas estão nos nossos ambientes mais cotidianos. E a gente pode olhar para nossas relações familiares. Será que os maridos estão notando que muitas vezes a sua esposa está precisando de um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho? Será que a mulher
percebe que seu marido também está precisando da mesma coisa, da mesma atitude? Será que os pais percebem que os seus filhos não estão recebendo orientação nenhuma no campo da fé, no campo da moral, no campo do comportamento social? E ainda a gente pode ampliar ainda mais o nosso leque. E os nossos amigos, os nossos colegas, aquelas instituições que cuidam de idosos abandonados, aquelas instituições que cuidam de crianças, aquelas instituições que socorrem os pobres, os necessitados em geral. A gente não precisa aqui ficar criando teorias. Vamos pensar no pouco, no pequeno, no simples que nós podemos fazer por essas pessoas. Pensamos nesta manhã a graça de que nenhum daqueles que a providência divina colocou ao nosso caminho para que nós socorrêssemos de forma material, de forma espiritual, que nós possamos ajudar a conduzir estas pessoas a Deus, que nenhuma dessas pessoas possa um dia dizer: eu não tive ninguém que me ajudou, eu não tive ninguém que me socorreu. Que nós tenhamos a coragem, a firmeza de ir ao encontro destes nossos irmãos e irmãs. Amém.